9h01 em Manaus, voltamos ao vivo com o Jornal da Rios, aqui na sua 95,7 FM, ligando todo o Amazonas, é a Rádio Rios, uma emissora da Rede Rios de Comunicação. E a gente traz agora... Rios FM. Jogo Limpo. Jogo Limpo. E já recebendo nos estúdios da Rádio Rios, o repórter do Portal Rio de Notícias, Júlio Gadelha, nosso analista de política, e hoje ele traz no quadro Jogo Limpo também uma entrevista especial, não é, Júlio? Isso Bom mesmo, dia. Rosali. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Rios 95,7. A gente já está aqui com o delegado Costa e Silva, um político que está buscando se consolidar para disputar as eleições desse ano. E a gente já dá um bom dia para ele, agradecendo a sua presença aqui no Jogo Limpo. A gente vai falar muito de política, de PL, de Senado, eleição para governo e também pesquisa eleitoral. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, obrigado aí pela oportunidade, Júlio, Rosali, é um prazer estar com vocês aqui. E vamos lá, vamos falar de política hoje. Um bom dia a todos aí, os ouvintes. Vamos lá, e agora a gente vai apresentar o nosso convidado. Ele é uma personalidade que tem ganhado destaque no processo pré-eleitoral deste ano. O delegado da Polícia Civil, Costa e Silva, é experiente em campanhas, já tendo concorrido em outros pleitos, com votações expressivas. Ele é formado em Direito, pós-graduado em Direito Penal e é mestre em Ciências Jurídicas. O papel que ele deve desempenhar nas eleições de 2026 é um dos temas da nossa conversa de hoje. Nós já demos as boas-vindas e agora a gente passa aqui a condução da entrevista também para o Júlio Gadelha. Com você, Júlio. Isso mesmo. E a gente vai começar pela primeira pergunta, que é o que mais interessa para a gente aqui, que é saber se o senhor, delegado, tem se colocado recentemente como pré-candidato ao Senado pelo PL. Qual é essa estratégia do partido de lançar mais um nome competitivo para a vaga, já que a gente já tem uma candidatura hoje confirmada do Alberto Neto e o senhor surge como uma segunda opção? Qual é a estratégia? Isso, a orientação que a gente vê a nível de Brasil do PL é fazer a maior quantidade de senadores, a bancada de senadores em todo o Brasil, porque a gente tem acompanhado aí os abusos das decisões do Supremo Tribunal Federal, algumas situações que até abrem brecha para processos de impedimento, e hoje a gente não tem essa maioria no Senado. Então o Senado hoje ele precisa ser ocupado por pessoas de direita. E o que acontece? Esse ano o eleitor vai poder votar em 2 senadores. Então, a gente tem uma preocupação de que o capitão Alberto Neto é o primeiro nome, sim. E esse segundo voto vai para quem? Então, esse segundo voto pode ir para o Plínio Valério, pode ir para o Marcos Rota, pode ir, quem sabe, até para o Braga, pode ir para um aventureiro que está chegando agora, que é o Cabo Daciolo. E aí a gente deixa de fortalecer o grupo político do PL em todo o Brasil ao não colocar nenhum nome. Então, o delegado Costa e Silva surge como uma pessoa que tem 15 anos de experiência na atividade policial, que já disputou outras eleições, que não ganhou, mas saiu com a votação expressiva, para que a gente possa, neste primeiro momento, sondar nas pesquisas como que o nome do delegado Costa e Silva tem se portado e se, de fato, a gente vai conseguir viabilizar isso. Eu estou bastante esperançoso, eu espero que o partido assim decida, mas, é claro, eu respeito as decisões partidárias. E se o partido decidir de modo diverso, como, por exemplo, para deputado federal, a gente também pode trabalhar dessa maneira. Mas eu estou muito confiante e eu quero muito poder ajudar o nosso grupo político sendo um pré-candidato a senador. Rosali, o delegado Costa Silva, inclusive, tem aparecido em algumas pesquisas na faixa de 5% a 7%, que, se a gente for parar para pensar, que é um nome que está sendo lançado agora, né, oficialmente, realmente sendo estudado, já aparece com algum percentual de votos nessa eleição. E é interessante a gente avaliar que não é uma candidatura que rivaliza, né? A ideia é construir realmente uma chapa e fortalecer a direita. Porque hoje nós temos uma candidatura, que é a candidatura do Cabo Daciolo, que muita gente tem dúvida. Inclusive, o próprio delegado Costa Silva tem uma opinião sobre esse lançamento do Cabo Daciolo, que surgiu aqui, todo mundo realmente do mais absolutamente do nada. Ele surgiu como candidato aqui no Senado no Estado, ele que é uma pessoa de outra região. E como é que o senhor avalia isso? Acha que essa candidatura é para valer? Ela tem algum estilo ali de ser uma ferramenta, uma massa de manobra para atrapalhar alguma candidatura? Cara, primeiramente eu acho que o eleitor tem que ser muito cuidadoso, que às vezes eu vejo o eleitor muito carente. De tão chateado que ele se encontra com o cenário, qualquer salvador que aparece de imediato parece que vai resolver os problemas. E quando eu vi o Daciolo lançando aí a sua pré-candidatura, ele fala Senado ou Câmara, e ele usa até aquela expressão em línguas, ele fala lá, barabaxá, lá não sei o quê. Então, assim, aquilo ali é para tentar convencer o eleitor evangélico, que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Vamos analisar as coisas. Já ouviram falar daquela
daquele ditado popular que quando a esmola é grande demais, o santo desconfia. Como é que o cara, nada contra as pessoas do Rio de Janeiro, tem amigos cariocas, como é que o cara vem do Rio de Janeiro agora, no prazo final de fechamento da janela eleitoral, que é 4 de abril, agora no próximo sábado, sem ser esse outro, dizendo que é pré-candidato a Senado e talvez a governo. Para quem tem uma certa experiência política e está do lado de cá, que não tem aqueles olhos simples de um eleitor, isso está muito claro. Essa candidatura é uma candidatura laranja, na minha opinião. É uma candidatura que está vindo para tirar voto ou do Alberto, quando ele fala Senado, ou da Maria do Carmo, quando ele fala que pode vir a governador. E se, entendam, se você está numa disputa política e o seu inimigo político percebe que você está crescendo, que você tem potencial chance de ganhar, ele não vai brigar com você porque o eleitor dele é diferenciado do seu. Às vezes é a esquerda contra a direita. O que ele vai fazer? Eu tenho que colocar mais um cara que parece ser de direita para que ele tire voto da direita aqui do Amazonas. Aí algumas pessoas vão falar bem assim agora, mas a direita não se entende, a direita é dividida, por isso que não chega em lugar nenhum. Não, temos que tomar cuidado, porque pessoas podem ser utilizadas da direita, ganhar alguma coisa com isso, que eu não vou adentrar nos detalhes, e fragilizar a direita amazonense. Então a pessoa que veio do Rio de Janeiro, se perguntar onde é o Mauazinho, se perguntar onde é o Armando Mendes, se perguntar onde é o Furo do Paracoúba, o cara não vai saber nem onde é a frente dele. Um cara desse quer ser senador do Amazonas ou governador, pelo amor de Deus. Eu mesmo, se eu for candidato a senador, eu vou dar trabalho para esse rapaz, porque eu quero fazer perguntas para ele no debate, que eu quero saber se ele conhece sobre Amazonas mesmo. Acho que esse é um detalhe muito grande, né? O Cabo Daciolo vindo para esses cargos majoritários, o destaque dele, eu vejo, é o debate, né? Porque ele chamou atenção em 2018, quando ele foi pré-candidato à presidência da República, exatamente naquele momento, né? Com as suas frases icônicas. É uma figura caricata que às vezes convence muita gente. O brasileiro realmente, nesse sentido que o senhor falou de ser carente, né? Acaba escolhendo isso daí. Ele ainda teve mais de 1 milhão de votos para presidente. Olha que é um cargo que muitas vezes a gente escolhe uma pessoa mais capacitada. E é muito interessante isso daí, porque pegou de surpresa todo mundo. Então, a candidatura laranja, olha a colocação. E do Partido Solidariedade, né? Que é um partido... De esquerda, né? Ele é dirigido pelo Paulinho da Força, né? Da Força Sindical, ora já teve do lado do Lula. Agora, recentemente, estava como negociador ali da dosimetria da pena. Então, é um partido que você não sabe por onde ele navega. Então, esses partidos, assim, a gente fica muito com o pé atrás, porque não tem uma identidade própria. Vai do contexto do momento. E nós não. Nós temos identidade, nós estamos na luta desde quando o Bolsonaro lançou a sua pré-candidatura em 2017, quando ele veio em Manacapuru. Então, eu digo para todo mundo, o delegado Costa Silva, como segundo nome do Senado, se assim for da vontade de Deus, vai ser mais do que merecedor, que é um cara que pegou chuva, pegou sol, que panfletou, que esteve em cima do trio, que esteve em semáforo entregando material, que foi esculachado, que foi xingado, porque o pessoal da esquerda, eles são baixos, eles atacam. Na internet, ele não sabe separar as coisas, ofende pessoalmente a pessoa. Então, assim, a gente passou por muita coisa para defender aquilo que a gente acredita e vamos continuar passando para manter essa credibilidade. E delegado Costa e Silva, a gente fala agora também sobre outra disputa, né, que vai além do legislativo. Para esse ano também o executivo estadual também vai entrar. O mote da eleição 2026. Olhando para o cenário atual, com nomes como Omar Aziz, Maria do Carmo, Davi Almeida e Tadeu de Souza, na sua análise, quem o senhor enxerga com mais força, o projeto político com mais envergadura para chegar ao segundo turno? Quando a gente faz uma análise de renovação, a Maria do Carmo, sem dúvida, é a preferida e eu acho que ela tem reais chances de ganhar a eleição e eu torço por isso e vou ajudá-la. Agora, quando a gente fala sobre poder político, alianças com prefeitos, a gente vê a força do Omar Aziz com os prefeitos e foi notório ali na casa dele, fez uma reunião com vários prefeitos, mas eu sempre falo com meus amigos e eles concordam. Eu sempre digo, ele combinou com a população local ou só com os prefeitos? Porque os prefeitos, eles têm 20%, 30% do povo. Não tem toda a máquina pública no interior lotada no gabinete. Muito pelo contrário, quando você vai ver as eleições municipais, são poucos casos que o prefeito ganha de lavada. A gente vê, por exemplo, em Coari, eu tive um aluno na faculdade, quando eu fui professor de Direito, o Rabi Avelar, ele perdeu para o Adail Pinheiro por menos de 1.000 votos. Um cara que nunca tinha disputado a eleição para prefeito de Coari, então, que é um município emblemático. Então, assim, politicamente, aparentemente, parece que o Omar tem força porque está reunido com o prefeito, mas tem que combinar com os russos, que é o povo. Agora você tem aí também Davi Almeida, que, na minha opinião, está tendo uma rejeição muito grande por conta
do que deixou a desejar na cidade em relação à infraestrutura, buracos. A gente vê aí essa questão das alagações quando tem chuva na cidade, pessoas perdendo seus bens. Aí você vê aquela política populista de rede social que eu vi ontem, ele entregando, o pessoal do grupo político dele entregando peixe, desejando Feliz Páscoa. Essa política de pão e circo não serve. O que o povo quer é segurança para poder ir e vir, oportunidade de emprego, comida na mesa e paz. Pronto. Se o povo tiver isso aí, ele não vai ter mais problema com nenhum gestor público. Então, assim, a gente vê que agora também o grupo do União Progressistas pode lançar o Tadeu, né, que é uma incógnita. Nenhum de nós sabemos ainda o que vai ser decidido até o dia 4 de abril. Uns dizem que o Wilson pode voltar atrás, que vai sair sim senador. Outros dizem que não, que palavra dada, ele vai ficar. Agora me chama a atenção, Júlia e Rosali, quando o Wilson Lima pega e fala na entrevista bem assim, não, eu não vou caminhar com o Omar porque eu sou Bolsonaro e ele é Lula. Você sabia, né? É assim, quando a gente tá do lado de cada política, a gente aprende a ser malicioso, cara. A gente não é mais aquele ingênuo, sabe? Que transita na rua, que vai na feira comprar um tomate, que tá tudo bem, ouve o canto dos pássaros. A gente aprende, cara. Precisa ser mais astuto do lado de cá. Quando o Wilson fala que ele é Bolsonaro e não é Lula, rapaz, será que ele não combinou isso com o Omar? Diga que tu é Bolsonaro, que você não é Lula, porque você precisa tirar a voto da Maria do Carmo com o seu candidato. Que pode ser o Tadeu ou outra pessoa. Diga mesmo que é Bolsonaro. Porque, vamos lá, senhores, vamos fazer uma pergunta-chave aqui. Se o Wilson Lima é Bolsonaro, por que ele não apoia a Maria do Carmo? Essa é a grande pergunta. Por que ele não sai da cadeira e apoia o Tadeu? Ele tem que ficar na cadeira. Se ele vai lançar um candidato, sai da cadeira. Ele não confia no Tadeu, no seu vice-governador? Então, assim, a gente está vendo essa questão nebulosa até 4 de abril, mas eu creio muito que esse sentimento de renovação, e aqui eu dou destaque para a Maria do Carmo pelo fato de ser mulher, e seria motivo de muito orgulho, até para nós homens, ter uma mulher gerindo esse estado pela primeira vez na história, ser uma experiência muito agradável, e eu torço por isso. Você sabe que sua fala nesse apoio à pré-candidatura de uma mulher no estado do Amazonas pela primeira vez a governo do estado é fortíssima. Isso vai ser cobrado também pelo público feminino que vota. Sim, e outra, né? A professora Maria do Carmo, eu sempre converso com ela e falo, professora, a gente tem um papel muito relevante aqui, eu estou aqui para auxiliar a senhora no que for necessário na pauta da segurança pública. A gente tem que ampliar a atuação de proteção às mulheres, porque não é brincadeira. Às vezes a pessoa fala assim, claro que existem exageros, tem mulher que às vezes ela utiliza a pauta ali porque não está satisfeita com o marido, quer processar. Existem alguns casos assim, porque a gente vê nos boletins de ocorrência. Mas existem muitos casos sérios, e a gente também vê o tempo todo acontecendo, passando nos jornais em todo o Brasil. Feminicídio, agora recentemente um tenente-coronel matou uma mulher da Polícia Militar. Você já viu vários casos de maridos atentando contra a vida das mulheres. Então a gente tem que criar penas severas, e não só isso, pessoal. Não só criar penas, mas dar estrutura de proteção à mulher. A mulher hoje que ela sofre violência doméstica, que ela não consegue mais, não pode mais ficar em casa, mesmo dependendo financeiramente do marido. De que maneira o Estado pode suportar isso? Será que se a gente conversar com as empresas do distrito, outras empresas, de que maneira o governo estadual pode incentivar ou pode articular com essas empresas para dar uma oportunidade de trabalho para essa mulher, para ela capacitar, para ela fazer um serviço que aparentemente era do homem, mas que ela também pode fazer? Então a política de proteção à mulher entra nisso, né? Não só no trabalho combativo, mas no trabalho também de prevenção. E a professora Maria, ela é uma empresária de sucesso, tenho certeza que será uma boa gestora, vai saber sim escolher a sua equipe com boas pessoas na segurança, na saúde, na educação, porque um bom gestor, ele tem que ouvir a ponta. Se o gestor não ouve a ponta, ele não consegue entregar o que o povo precisa. É isso mesmo, interessante essa colocação, e ainda mais nesse ponto que você veio falando anteriormente, do governador Wilson Lima se colocar como um candidato da direita, né, do Bolsonaro. Apesar dele ter apoiado o Bolsonaro em 2022, ele não dá muitos sinais de que realmente segue esse espectro político conservador. E fica esse questionamento, né? Se ele é Bolsonaro, por que não apoia a candidata do Bolsonaro aqui na região, aqui no estado? É um jogo político que ainda está muito em aberto. A gente teve informações recentes de que os presidentes do União Brasil e também do PP devem vir aqui à cidade de Manaus para decidir, para bater o martelo dessas candidaturas. E o senhor, como eu também, ainda duvida se o Wilson Lima vai ficar mesmo no cargo. Para mim não faz muito sentido ele ficar até o final, sendo que ele tem todo um grupo político, está querendo até lançar sucessor e ficar no cargo até 7 de janeiro, como ele diz, né? É complicado, e o Amazonas, o povo amazonense, nós vivemos num estado tão rico, a gente pisa sobre as nossas riquezas,
E quando a gente vê esses políticos brigando pelo poder, a gente sofre, todo mundo sofre junto, porque nós merecemos muito mais do que temos, né? E eu quero citar como exemplo, isso aí é público, né? Não sou eu que estou inventando, a boa relação que o Davi Almeida sempre teve com o Tadeu, e agora, recentemente, você vê a troca de farpas, né? Então, quer dizer, a busca pelo poder, ela está engolindo a trajetória de vida de cada um, a amizade desde criança que os dois tiveram. O Morro da Liberdade, né? Então, quer dizer, isso é o poder? E o povo vai ficar onde, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente aí. O Amazonas, ele é um tremendo de um potencial. Eu tive agora, recentemente, em Apuí, junto com o capitão Humberto Neto, e a gente viu tanto que aquele povo é trabalhador, sabe? É agricultor, precisa de estrutura ali nas vicinais para transportar ali os seus produtos, na 230, na BR-230, que é a Transamazônica. Então, assim, o Estado é rico. Ele precisa de atenção e tirar o povo daquele mau costume de toma o peixe e vota em mim, toma os R$100 no dia da eleição e vota em mim. O povo tem que votar consciente, cara. No dia que a gente começar a convencer, né, de fato convencer o eleitor para ele fazer boas escolhas e votar consciente, tenho certeza que o Amazonas ele vai subir muito, muito. Delegado, bora falar um pouco de cenário nacional? Vamos. Que a gente tem informações aqui, pesquisas recentes apontaram um crescimento da direita no Brasil e também aqui no Amazonas. O que o senhor atribui esse novo movimento político de tendência, inclinação ao conservadorismo? Cara, o que eu vejo é que o Lula, quando disputou a eleição contra o Bolsonaro, ele veio como o salvador da pátria, né? Que ele tem um discurso que chega na barriga do eleitor. Só que simplesmente ele vende ilusão, ele sempre vendeu ilusão. Ele consegue convencer de que não, vai melhorar a qualidade de vida, as condições da população. E o que a gente viu foi o contrário, né? Para você ver, um exemplo bem simples. O Bolsonaro tinha tirado o PIS e o COFINS do combustível. O Lula restabeleceu isso aí, fazendo com que o combustível aumentasse de preço. Aí o pessoal costuma, Júlio, culpar o governo do Bolsonaro pela privatização da Reman, né? Tudo bem. E aí o que acontece? Na reforma tributária foi retirado o incentivo fiscal da refinaria aqui do Norte. E aí Eduardo Braga e Omar Aziz lutaram para a manutenção dos incentivos fiscais. E hoje a refinaria nem sequer refina o petróleo que a gente tem no quintal da nossa casa, que é Urucu. Então, assim, é um absurdo a gente estar pagando o preço de combustível que a gente está vivendo hoje. Você tem um pré-sal, você tem outras refinarias no Brasil, você ficar dependente desse petróleo internacional, R$ 7,39 aí na bomba. Então, assim, Dá até barato essa daí, que eu abasteci ontem de 7,59. É 7,59, né? Então, assim, o eleitor, o cidadão brasileiro, ele está percebendo isso, né? Então, ele percebe que não dá para viver só de discurso. E quando o Flávio Bolsonaro vem como essa opção da direita e eu posso dizer, o Flávio Bolsonaro, ele é mais polido politicamente que o Jair, no sentido de sentar, conversar, dialogar, conhecer como o Brasil funciona, fazer as composições necessárias, ele aparece agora aí com 47%, com a margem aí de 1% na frente do Lula. Então, isso nada mais é do que parte daqueles eleitores insatisfeitos que na eleição passada manifestaram ali pela abstenção. Se eu não me falha a memória, foram 30 milhões de eleitores que não foram às urnas em 2022. E agora esse pessoal começa a levantar do sofá para participar da eleição. Por quê? Porque a esquerda, geralmente, ela gosta de culpar o empresário. Eu fico muito triste quando eu vou na internet, que eu vejo uma pessoa escrevendo bem assim, não, que esse cidadão, ele governa para o rico, ele não governa para o pobre. Em todos os países do mundo, durante toda a história, você teve diversas classes sociais. Isso é normal. Diversos graus de instrução, senão todo mundo era PhD. Não ia ter ninguém só com nível médio, com nível básico. O que a gente tem que fazer é melhorar o potencial do nosso povo, dar acessibilidade para que possa se promover, estudar mais, né? Ter mais riqueza. Mas quando eu vejo o pessoal criticando o rico ele é gerador de emprego também. Ele não é só um cara que tem dinheiro e gasta. Debaixo do guarda-chuva de uma pessoa bem-sucedida, tem funcionários, tem pessoas que sustentam suas famílias também. E assim, no nosso ponto de vista da direita, né, que a gente defende o livre mercado, o que acontece? A pessoa ela vai se capacitar, vai se promover, vai estudar, vai fazer cursos, e a partir disso ela vai crescendo, por mérito, entendeu? Então, assim, eu vejo que no cenário brasileiro hoje, a direita tem crescido bastante. Atualmente nós estamos com 105 deputados federais. Maior bancada da história. Maior bancada da história. Nos últimos 25 anos. Podendo chegar até o dia 4 aí a 110, 112.
E a gente vai pra batalha, cara. Eu acho que a gente tem que conseguir convencer a juventude, trazer a juventude para o nosso lado também, porque hoje, a partir dos 16 anos, você já pode votar, fazer campanhas, né, colocar o PL jovem para estar trabalhando ali dentro da mentalidade dessa juventude. E eu tenho certeza que como é que eu posso dizer para você, Júlio? É uma situação que tem acontecido na América Latina. Se você olhar Paraguai, se você olhar o Chile agora, né? Tá voltando, né, os governos A de direita. Argentina, os próprios Estados Unidos, que teve a opção de colocar o Biden como o cara que ia resolver tudo. Aí o Trump voltou, o cara que... O Trump, por algum momento, era o infeliz ali dos Estados Unidos, né? O excomungado ali dos Estados Unidos, mas voltou. E Quase agora, foi preso também, quase né? foi preso. E agora o Flávio Bolsonaro, eu tenho a plena convicção que ele vai ganhar a eleição. E ele vai resgatar a dignidade do pai, a moral, tudo isso. Porque é muito injusto você ter um presidente que nem no Brasil estava, ser condenado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, ser preso por isso, sem ter ido na Praça dos Três Poderes, sem ter usado tanque de guerra, sem ter usado armamento, cavalaria. E o cara tá preso, enquanto isso o Supremo Tribunal Federal acabando com a CPMI do INSS. Não pode prorrogar por mais 120 dias, que é ilegal. E o inquérito da fake news está durando há quantos anos? 7 anos. Então é isso que tem que ser debatido, isso tem que ser esclarecido pro povo. O cara que é formado, ele vai ver isso aí e vai falar, não é possível, tá tendo um abuso aqui mesmo. Não dá para eu defender isso aqui. É isso. É isso mesmo, delegado. E um ponto interessante que o senhor veio falando, a gente falando desse tema de pesquisa, ainda há pouco a gente trouxe esses dados, né? O senhor mencionou, e a abstenção em 2022, ela atingiu 20,9%, que foi o maior percentual desde 98. Então, olha só, a gente teve 32 milhões de eleitores que não compareceram para as eleições de 2022, que foi um dos momentos assim mais emblemáticos da política recente, onde a gente teve Lula e Bolsonaro disputando realmente a presidência. Então, hoje a gente vê, tem gente arrependida, né, de não ter votado, ou talvez de ter votado no presidente Lula. É 1/7 da população votante. É muita gente. Nossa. E nós perdemos, a direita perdeu pro Lula por 2 milhões de habitantes, de eleitores. Pouca gente, entendeu? Então, assim, Percentual mínimo, né? é pouco, cara, é pouco. E eu te digo mais, esse pessoal percebeu. E esse ano eles vão sim votar. A gente teve uma dificuldade no governo. Eu costumo dizer o seguinte, a gente teve uma dificuldade no governo passado, que foi a pandemia, que foi um problema mundial. E eu acho muito injusto quando o pessoal fala, genocida, você matou as pessoas. Mas aconteceu no mundo inteiro. Não aconteceu só aqui. Bolsonaro, naquela ocasião, destinou os recursos necessários para o Estado fazer o que tinha que fazer. O que a gente viu foi os estados gerindo mal o dinheiro, pessoas comprando respirador em loja que não vendia respirador. Eu até vi uma denúncia de um rapaz na internet aí que a usina de produção de oxigênio aqui está parada, toda enferrujada, e estão ainda até hoje comprando oxigênio da White Martins, uma denúncia de um rapaz que eu vi hoje de manhã cedo na internet. Que foi o grande gargalo na época da pandemia, Foi né? o grande Que não gargalo. tinha oxigênio para vender. E aí você tinha que escolher, né, Júlio? Você faz infraestrutura para o Brasil, ou você para a infraestrutura do Brasil e fala, vou te dar o dinheiro para você se manter em lockdown na sua casa e vou abastecer aqui os hospitais de oxigênio e vamos gerir essa pandemia. Então ele não teve tempo e oportunidade para fazer mais pelo país. E agora a gente teve o governo Lula, estamos tendo o governo Lula, sem pandemia, sem nada. E eu pergunto, quais foram as entregas substanciais para o país? Que a gente viu foi fraude de INSS, Lulinha sendo investigado aí pelo fato de estar recebendo recursos do careca do INSS. A gente vê aí esposa de ministro recebendo, fazendo contrato milionário, ministro tocando mensagem com o cara que está sendo julgado na própria corte. Então, isso incomoda demais a gente. E você fica, às vezes, até com receio de falar, porque será que se falar sobre isso, eles também vão querer me prender? Vão fazer uma busca e apreensão lá na minha casa? Um jornalista no Maranhão foi checar o carro que o Flávio Dino estava utilizando, sofreu uma busca e apreensão na casa dele, porque estava verificando lá o que o Flávio Dino estava fazendo. Nós acompanhamos Então, essa assim, situação. eles podem devassar a vida de todo mundo, mas ninguém pode acompanhar o que eles estão fazendo. Cara, então é resistir. Quem ama esse país aqui, que é um país decente, vai lutar por ele, vai ser preso pelo país, depois sai. Vai ficar preso para sempre, não. Bolsonaro não vai para domiciliar agora? Então o Brasil precisa de pessoas corajosas mesmo, que lutem por ele, porque o país é maravilhoso. Eu tenho certeza que é o melhor lugar do mundo. Eu já conheci diversos países e eu falo, a cultura do Brasil, a alegria do povo brasileiro, o nosso clima da gente poder ir pro Igarapé, pular no rio aí, não é qualquer país que vai. Você vai para o norte do mundo, é tudo congelado. O pessoal é triste, deprimido, tudo bem branquinho porque não pega sol. Índice de depressão altíssimo. Então a gente tem tudo nesse país, uma culinária maravilhosa. Temos que defender.
Temos que defender. Eu acredito que a gente vai montar um grande time esse ano no Brasil e vai botar para cima de tudo errado que está acontecendo nesse país. E, Rosalie, a gente ainda tem um tempinho aqui para fazer mais uma pergunta de uma matéria que saiu ontem, quero saber a sua opinião. A gente recebeu um documento aqui, um processo que o MDB, do Eduardo Braga, ele vai à justiça, foi até a Justiça Eleitoral, contra uma pesquisa que favoreceu o Alberto Neto. A gente está falando aqui da Atlas Intel, que foi divulgada nessa semana agora, que colocou, o estudo apontou o deputado federal Alberto Neto, do PL, na liderança da corrida ao Senado, com 24% dos votos, enquanto Eduardo Braga registrou 19,3%. E eles entraram na justiça questionando uma possibilidade desse levantamento influenciar o eleitorado, e um dos principais questionamentos foi sobre a coleta digital. Essa pesquisa ela não é, como a gente costuma ver, por telefone ou entrevistas face a face, domiciliar. Ela foi através da internet, de aquele protocolo sendo enviado através de redes sociais, e-mail e tudo mais. E foi questionada a autenticidade desses entrevistados, e agora estão procurando, de alguma maneira, ter acesso aos dados, e essa pesquisa está correndo risco de cair. Como é que o senhor avalia isso? Porque o senhor está envolvido nesse cenário, o senhor está querendo disputar o Senado, o Alberto Neto também, e o próprio Braga aparece na pesquisa e está questionando ela. Sim, nessa mesma pesquisa eu apareço com 13%, eu sou o quarto. Tá o Alberto Neto, o Braga, o Plínio, eu, Marcos Rota e Marcelo Ramos. O que acontece? Eu acho que o senador Eduardo Braga ele pode gastar a energia dele com outras coisas com o estado do Amazonas. Estamos num momento muito inicial da caminhada política. Teremos diversas outras pesquisas pela frente. Imagina se toda vez que ele ficar em segundo lugar ele for impugnar. Vai perder muito tempo impugnando pesquisas. Então é o seguinte, eu acho que deve trabalhar, apresentar as propostas para a população. Ele quase perde a eleição para Luiz Castro em 2018, foram 27 mil votos de diferença. Por isso que eu falo para vocês que nem sempre quando você está com o prefeito, você está com o povo todo. E na eleição para governador, mesmo o Wilson tendo todo aquele desgaste da compra de respirador em loja de vinho, aquela história toda, os problemas que a gente teve no Amazonas, mesmo assim o Braga perdeu para o Wilson Lima por conta da rejeição que ele teve no estado. Naquela ocasião o Wilson foi reeleito. Então, assim, eu acho que é uma situação que todos os dados eles são públicos, né? Então, quer checar os dados? Cheque os dados. Mas saiba que vão ter outras pesquisas aí pela frente e que o melhor vença. Eu acho que não tem por que você impugnar uma pesquisa, tem que mostrar trabalho, né? Não vai conseguir mudar essa realidade. E o capitão Alberto Neto, ele é um cara que ele tem um posicionamento no espectro político da direita. E só para fazer uma analogia com vocês lembram quando o Coronel Menezes quase ganhou do Omar Aziz em 2022? Tinha uma das eleições mais acirradas que a gente teve. Isso, aí eu pergunto, né? Eu não tenho contato com o Menezes mais hoje em dia, mas eu digo, naquela época o Omar tinha os prefeitos do interior também, e quase perde a eleição. Então a gente tem que olhar a matemática, né? Ficar olhando só com emoção, não, tá com o prefeito, não dá mais para mim, eu não vou mais concorrer à eleição porque é difícil, não tem como eu combater esses caras. Tem sim, porque a população quando quer, ela troca. O Wilson Lima é a prova disso. Ele conseguiu tirar um cacique que era Amazonino Mendes, cara experiente, tinha anos de história, quantas entregas, quantas UEAs aí pelo Amazonas, e o cara foi retirado pelo Wilson, entendeu? Então, assim, o que eu falo, assim, minha opinião é que o senador Eduardo Braga trabalhe e que vamos acompanhar as outras pesquisas que, no final das contas, a gente vai saber quem vai chegar lá. Delegado Costa e Silva, suas considerações finais. Sim, eu quero dizer que o eleitor ele precisa ser muito atencioso esse ano, não se deixem levar por enganações, fantasias, falácias, mentiras. É muito importante acompanhar a vida do candidato, do político, as redes sociais, ver o que esse político fez de bom para o povo. Tomar cuidado com esses falsos profetas que aparecem de última hora como salvadores da pátria. Eu acho que na vida política é como se fosse uma casa. Você tem que ir construindo cada tijolo, montando a base, terminando, fazendo um acabamento. A política não é diferente. E o eleitor ele precisa estar antenado com isso, né? Quero pedir para os ouvintes que não conhecem meu trabalho, possam acompanhar lá o delegado Costa e Silva nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, somando aí, tem mais de 200 mil seguidores. E que... Como é que é o seu nome de usuário? Delegado Costa e Silva. Delegado Costa Isso. e Silva. E no dia a dia, né, eu quero dizer para vocês que
Eu me afasto da atividade policial apenas dia 4 de julho, que é uma determinação da lei, se afastar 3 meses antes. Muitas pessoas, Júlio e Rosalie, às vezes falam assim, não, mas polícia tem que ficar na polícia, não pode disputar a política, não. Aí eu falo, mas o médico pode? O defensor público, Carlos Almeida, pode largar a defensoria para disputar a política? A merendeira da escola pode? Por que o policial não pode? É o único que não pode. Que discriminação é essa contra o policial? O policial pode Até o prefeito e deve. pode. Até o prefeito pode. Que, de fato. Vim pra Pois é, governo. então assim, todo mundo pode. Então quando eu vejo isso, eu vejo que os caras querem neutralizar, mas a gente precisa de pessoas boas, independente da profissão, dentro da política, sim, né? Jornalistas, etc e tal, porque a gente, juntos, nós conseguiremos fazer uma boa política. Então eu quero finalizar convidando essas pessoas para conhecer nossas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, inclusive, Rosalie, manda no meu direct. Eu oriento muitas pessoas que têm dúvida jurídica. A população muitas vezes não conhece, né, o que fazer, quem procurar. E eu esclareço muitas pessoas. Eu tô com essa dúvida aqui, o senhor pode me orientar? O que eu faço? Nesse caso, aconteceu na minha família. Eu vou lá, faço um textinho, oriento a pessoa. Ela já não precisa mais na defensoria pública pegar uma fila lá para ser orientada, que eu já dou a dica lá no próprio direct. É uma forma de estar dando assistência à população e ajudando o povo, né? Então, é uma grande alegria participar com vocês. Estou à disposição. O que eu puder ajudar, contem comigo. E tenham um excelente dia a todos. É isso mesmo, delegado Costa Silva, a gente agradece aqui a sua presença hoje nessa entrevista, trouxemos alguns pontos interessantes. Ele que é um político e está buscando se posicionar como um pré-candidato ao Senado pelo PL, ainda está em negociação, em articulação, mas trouxe assuntos interessantes aqui, inclusive uma pessoa bem acessível nas redes sociais. Eu já tive uma vez um telefone roubado, aí fui perguntar dele o que eu tinha que fazer, ele me deu umas orientações. Então, uma pessoa bem aberta nesse sentido, que hoje em dia é até difícil, né? Porque a propósito, você recuperou seu telefone, Júlio? Consegui recuperar agora, depois de 2 anos. Pelo incrível que pareça, teve a operação lá do Recupera-Fone e consegui agora, mas deu certo. É bom saber, porque se não tivesse conseguido, eu mesmo ia me prontificar para ajudar a recuperar esse telefone e dar uns cascudos quem tivesse com ele. Que situação, né? Olha, telefone roubado em Manaus Rapaz, são 20 né? mil por ano, você acredita? Olha só. Já chegou a 30 mil. Só que Caraca, 30 mil pessoas. É muito caso. Muito complicado. Antes da gente entregar o nosso entrevistado, Júlio, eu estou com uma curiosidade. O senhor já comeu jaraqui? Muito. O senhor é manauara agora? Brasiliense. Pois é, brasiliense nascido. Nascido e brasiliense, mas Deus me mandou para o Amazonas e hoje eu falo para todo mundo, se largar isso aqui, eu não consigo mais ver seu Amazonas, porque essa terra ela me faz muito feliz. Todo final de semana eu pego minha esposa, vou comer um peixe no rio, vou passear, a gente vai para cachoeira. Eu não consigo voltar para uma cidade de pedra. Vai ouvir o dialeto amazonês. Eu não consigo voltar para uma cidade e ficar sem Tucumã. Não tem como, eu não consigo voltar para uma cidade de pedra mais. Mas ele quer voltar, né? Que ele quer ir pro Senado, né? Mas o bom é que o Senado bate e volta, né? O Senado é o seguinte, você trabalha lá nas sessões, que é terça, quarta e quinta, né? Aí sexta, sábado, domingo e segunda você tá aqui na sua cidade. Né? Bate e aqui no volta. Amazonas, atendendo as bases, conversando com o pessoal, vendo as demandas, ajudando, né, pessoal? Quantos projetos sérios não podem ser feitos aí com as emendas parlamentares, né? E chega a bilhões nos 8 anos. Chega muito dinheiro. Então, você pode... exame de vista, operação de catarata, entrega de óculos, entrega de mudas de planta de café para o produtor fazer agricultura familiar. Tem tanta coisa boa que pode ser feito com recurso público, entendeu? E a gente vai lutar por isso. Isso. Delegado Costa Silva, muito obrigada mais uma vez a entrevista. E você que assistiu essa entrevista completa que o Júlio Gadelha trouxe hoje aqui no Jogo Limpo, então é só ir lá no YouTube. Tá reservado, todo dia completinho o Jornal da Rios. Lá para você, Júlio. Muito obrigada, excelente fim de semana ao nosso convidado também. Igualmente, excelente semana. Isso aí.